Olá, galera do meu canal. Tudo bem com vocês? O que você faria para mudar de vida? Até onde você iria? Qual crimes vocês cometeriam? Tipo, eu cometeria alguns, não homicídio e nem roubo, porque se for para roubar alguém pobre, eu prefiro nem cometer. Então, mas eu cometeria alguns tipos de crime. Sim, eu amo assistir séries e filmes que tenha crimes inteligentes, aqueles crimes assim que eu fico, meu Deus, eu não faria isso. Mas se eu encontrasse um bando de gente, alguns inteligentes e tudo mais, e eu fosse a mão também operária, cavasse o buraco, por exemplo, aquele crime que teve aqui no Brasil, e eles cavaram um buraco até o banco, eu poderia ajudar a cavar o buraco. Porque arquitetar tudo talvez eu não arquitetasse. Eu poderia ajudar nisso. Por quê? Gente, é um papo de mudança de vida. Não, ninguém merece ser pobre o resto da vida. Não usufruir o bom da vida. Eu nem digo que eu não queria ser milionária ou trilionária, não, nada do tipo. Eu queria ter uma vida boa e confortável. Eu queria ter uma casa minha. Eu queria poder comprar o que eu quisesse no supermercado sem ficar olhando o valor. Ou ficar fazendo conta o tempo todo, porque se passar daquele valor, já não vou mais poder. Isso é uma merda. E quando a gente é novinho, a gente escuta muito. Quando você é pobre, né, você escuta muito. Eu não sei hoje, atualmente, com a geração atual, mas eu escutava muito. Estuda que você muda de vida. Tá, estudei, fiz ensino fundamental, ensino médio, entrei logo na faculdade, me formei, nada de estágio, nada de emprego, nada de nada na minha área. Entrei agora no mestrado, nem sei se eu vou conseguir emprego na minha área ainda. E até agora eu não consegui, na verdade, porque eu tô começando a procurar de novo. Como eu tô ganhando bolsa, não tava. Mas aí, tipo, esse discurso aí não funciona para quem é pobre muito bem. Talvez funcionasse há muito tempo atrás, ali na época da minha mãe, da minha avó e tudo mais. Mas na nossa época, eu não sei se estudar hoje em dia é o suficiente, sabe? Então, quando a gente vê alguém envolvido num escândalo de lavagem de dinheiro, a gente tem que pensar, será que foi tão errado? Tirando esse povo que já é riquíssimo aí, ainda fica fazendo esse tipo de coisa. Mas eles ficaram ricos fazendo alguma coisa de errado. E a gente já sabe disso. Então, quando eu vejo esses filmes série, ai, assaltando um banco com hacker, não sei o que, tem um filme de hacker aí que ele faz uma coisa tão impressionante que eu só não faço igual porque eu não sou inteligente igual. Eu assisti a série Breaking Bad, que eu fiquei contra o personagem principal bem mais no final, sabe? No começo, eu não achava que ele era errado produzir metafetamina. Eu não achava que era errado ele querer deixar dinheiro pra família dele, porque ele ia morrer, gente. E a família dele ia ter uma dívida milionária, ia perder tudo. E ele fez isso, só que depois a ganância subiu. Eu acho que eu só faria até um certo ponto para me ficar bem e minha família ficar bem. Até um certo ponto que eu não precisasse mais do SUS, que eu não precisasse mais contar de moedinha, que eu não precisasse olhar assim, compro, tô com vontade de comer uma pizza no final de semana, compro. Isso, é exatamente isso. E outra série que eu gosto muito é Como Vender Droga Online. Quando eu assisti essa série, eu não vou mentir que eu fiquei na vontade de vender droga online. Só que eu fiquei pensando, eu não sei quem vende êxtase, eu não sei quem hackeia, e eu não sei nem usar criptomoeda. Aí a pessoa acaba com os sonhos, sabe? Mas é o que a gente pensa, a gente fica, oh meu Deus, eu ia mudar minha vida só por um tempinho. Depois eu pararia. Se eu tivesse uma empresa e a pessoa falasse, Isabela, eu quero lavar esse dinheiro aqui, tu pode ficar com uma porcentagem. Eu, tá bom, só não me fala do que é. Não me fala do que é, que assim, eu não sabendo, talvez não me doa tanta consciência. Porque geralmente a gente sabe, né, que esse dinheiro vem bem sujinho de alguma coisa. Eu não cometeria homicídio, esse tipo de crime grave, não roubaria pobre. Se for pra roubar, roubaria rico, de conta de rico. Porque de pobre, gente, vou roubar o quê de pobre? Eu sou pobre, eu sei que outro pobre não tem nada. Então eu roubaria de rico e sem dó e sem piedade, principalmente se o rico fosse político. Roubaria sim. Distribuiria pro pobre igual o Robin Hood? Não, porque o pobre é eu, ia distribuir para mim mesmo e eu ia gastar. É exatamente isso. E eu seria muito feliz, na verdade. Muito, mas muito feliz. Eu acho. Eu fico imaginando todo tipo de coisa que eu poderia fazer. Eu até fico pensando assim, mas eu acho que entra muito assim na ética, né? Até onde a gente iria por ética. Você sabe que vender droga pode afetar a família de alguém ou a vida de uma pessoa, mas aí você pensa, compra quem quer. Mas você pensa no pessoal que divulga tigrinho também. Você divulgaria, que muita gente fica falando que é falta de ética, mas se você fosse um influenciador que tá começando agora, conseguiu 1 milhão, veio da pobreza mesmo, que teve alguns aí que veio da pobreza, você não divulgaria a pessoa te oferecendo 1 milhão por story? Não sei quantos milhões. Se as pessoas rica, Neymar, e divulga, que é quase bilionário, eu acho que já tá até na casa do bilionário, aí você fica, quem sou eu para divulgar um tigrinhozinho, um cassininho, se as grandes corporações divulgam, quem sou eu para também não divulgar? Aí a gente fica pensando nesse tipo de coisa. Tem um filme, esse eu faria, porque não é tão criminoso assim, mas ela foi presa. Mas enfim, é um tipo um golpe do cupom. É cupom de desconto. Umas mulheres, elas
acumulavam cupom de desconto. E nisso, elas pensaram que todas as mulheres gostavam de ter desconto no supermercado, que é bom. E elas começaram a fabricar. Fabricar não, elas conseguiram alguém dentro da fábrica que, desse povo que colocava papel de desconto, ela conseguiu receber esse papel de desconto de todo tipo de marca para ganhar de graça no supermercado. E elas começaram a vender mais barato. Porque você só conseguiria se você comprasse 3 pacotes de alguma coisa. E ela começou a vender. E ela conseguiu ficar bem rica. E elas começaram a fazer lavagem de dinheiro. Mas como elas eram inexperientes, a lavagem de dinheiro era comprar um monte de carro, um avião, não sei o quê. E aí não foi muito bom. No final ela foi presa. Mas a Nenê continuou. Ficou pelo menos com dinheiro. Outro crime que eu faria é aquele filme que as mulheres trabalham no banco. E o banco joga as notas fora e vão triturar e tudo mais, eu não acho errado, eu não acho que seja roubo, porque aquelas notas iriam pro lixo. Então elas só pegam aquelas notas e reutilizam para elas mesmas. Eu gosto muito daquele filme. Elas vão presas? Vão, mas no final ainda sai rica. Eu sempre pensei em fazer aquele filme, mas eu não trabalho no banco e nem hoje em dia ninguém mais nem usa papel, então seria mais complicado. Mas tem um tipo de crime que eu me interessa assim, gente. Então eu acho que eu iria num lugar bem longe para me conseguir mudar de vida. Ah, mas eu estudo. Meu estudo não tá me levando para lugar nenhum. Tá me levando para lugar nenhum. Então eu iria. Se eu pudesse virar político, eu já tinha virado. Mas isso não é crime, então. Mas eu não ia roubar do povo, porque o salário deles são muito bom. Mas eu viraria. Sabe? Eu mudaria minha vida aí, fazendo algumas coisas erradas, assim. Depois eu largaria, depois que eu estivesse bem. Não seria igual o out da vida. Largaria assim quando eu estivesse bem. Bem, 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 bem. Uma empresa, que eu ia fazer uma empresa para lavar o dinheiro, né? Então eu ia fazer mais 5 logo. Uma empresa de nichos diferentes para ver se não falia. Virava até sócia da Oil Pink, porque ela sempre tá ganhando dinheiro, sempre tá aí. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Beijos. E aí, diga aí nos comentários o que você faria para você mudar de vida. Papo mesmo de mudança e tudo mais. Até onde você iria? Tchau!